de pontos de extremo de uma função no intervalo. Tá? Hoje começa a aplicação. E para isso tem uma definição importantíssima, que é a definição de ponto crítico de uma função. Definição. Definição é o seguinte: sejam P o número real e F uma função. Nós dizemos, toda definição é assim, né? Dizemos, né? Dizemos. Tá ligado aqui, garoto? Tá? Obrigado. Fica ligado aí, cara. Tá? Dizemos que P é ponto crítico. Ponto crítico, vou destacar de preto aqui, em homenagem ao Ceará, né? Preto e branco, né? Ponto crítico de F. Quando P pertence ao domínio de F, P pertence ao domínio de F, e uma das duas coisas acontece. F não é diferenciável em P, F não é diferenciável em P, ou F é diferenciável em P com derivada de F em P igual a zero. Essa é a definição de ponto crítico. E não esqueçam, primeira condição para ser ponto crítico é que o ponto tem que pertencer ao domínio da função. Nós dizemos que o número real P é ponto crítico de uma função f quando este número pertence ao domínio da função f e a função f não é diferenciável em P, ou ela é diferenciável em P com derivada nula em P. Entendido? Então, olha aqui onde é que tem, graficamente, o que é que acontece? Onde é que tem ponto crítico? Ó. Clique aqui, ó. A função faz isso, ó. Isso. Tá? Legal. Admita que esse seja um recorte da função no domínio. Você consegue identificar uns pontos críticos aí? Tá? Pontos críticos. Pontos aonde a derivada não existe, onde a derivada é zero. Ó. Aqui é um ponto crítico, ó, um bico. Um ponto crítico P, onde a derivada é zero. Aqui, parte mais baixa, ó, é um ponto crítico Q. Reta tangente horizontal, derivada zero. Ó. Derivada em Q é zero. Então, esse é um ponto crítico. Se a reta tangente aqui é assim, ó, se a reta tangente é aqui, por exemplo, R, derivada zero também, ó, aqui também é um ponto crítico. Eu faço esse desenho para você não pensar que, em sendo um ponto crítico, ele é de mínimo local ou ele é de máximo local. Não, pode ser um ponto crítico que não é nem de máximo, nem é de mínimo. Tá? Vamos aprender a encontrar pontos críticos. Por exemplo, diga. Não tem final do ponto P, tipo, meio que a derivada da zero. Assim, os outros não tem aqui. O ponto P? O ponto P é um ponto crítico de que tipo? Desse primeiro tipo ou desse segundo? Tem derivada em P? Tem derivada em P?
Não, o que é que tem em P aqui no gráfico? Um bico. Não tem derivada, não tem reta tangente. Ponto crítico é um ponto no domínio da função, no qual a derivada não existe, ou ela existe e é igual a zero. Esse é um ponto crítico. Por exemplo, tá? Encontre em existindo os pontos críticos da função f dada por f de x igual a x3, tá certo? x3 menos 6x2 mais 4, qualquer que seja o x real. Tá? Encontre existindo os pontos críticos da função f dada por isso aí. Por causa da definição, para você encontrar pontos críticos de uma função, você precisa, além da lei de formação, você precisa conhecer o domínio da função. E saber no domínio aonde ela é diferenciável e aonde ela não é. Solução aqui. Solução. É óbvio que você tem o seguinte: domínio de f é os reais, tá? F é diferenciável, trata-se de uma função polinomial, a f é diferenciável, e a derivada da f em x, quem é? 3x2 menos 12x, qualquer que seja o x real. Portanto, essa função não tem, em existindo, ela não tem pontos críticos desse primeiro tipo aqui. Tá aí? Tá? Ela não tem ponto crítico desse tipo. Porque ela é diferenciável. Sendo diferenciável, os seus pontos críticos são pontos onde a derivada é zero. Pontos no qual ela é diferenciável, ou os pontos no qual ela é diferenciável e a derivada é zero. Então, dado x real, x é ponto crítico de f, é ponto crítico de f, se e somente se a derivada de f em x é igual a zero. Isto é, x2, 3x2 menos 12x é zero. E 3x2 menos 12x é zero, resolvendo essa equação é essa, né? Coloco o 3x em evidência, fica 3x vezes quem? X menos 4. E quando é que isso acontece? Logo, portanto, 0 e 4 são os pontos críticos de f. São os pontos críticos da função f. Há mais algum? Não. De novo, os pontos críticos dessa função são os pontos onde a derivada é zero, pois é uma função diferenciável. Tá? Outro exemplo. Encontre em existindo, tá?
os pontos críticos da função f da função f dada por f de x igual a raiz cúbica de x2 menos 3x, tá? x2 menos 3x, tá bom? Olha, isso aqui, ó, eu não preciso nem botar isso, certo? Ó. Bom? E quando eu boto isso aqui, quando eu dou só a linha de formação, o domínio é conclusão, né? É o maior subconjunto de R para o qual, tá bom? Até desnecessário que eu tinha colocado. Então, solução aqui, ó. Solução. Tá? Solução. Olha, domínio de F, quem é o domínio de F? Domínio de F é os reais. Tá? Domínio de F é os reais. E não, professor, não é. é sim, é raiz cúbica. Tá? Não tem restrição na raiz cúbica. E dado x real diferente de 0,3, por que diferente de 0,3? Que é o seguinte, ó. Se x2 menos 3x é diferente de zero, essa função é diferenciável em x. Porque a raiz cúbica é diferenciável em qualquer número diferente de zero. O problema da derivada na raiz cúbica é no zero. Então, dado x aqui, esse polinômio é diferenciável em x. x2 menos 3x é diferente de zero. Portanto, a raiz cúbica é diferenciável em x2 menos 3x. Então, pela regra da cadeia, a f é diferenciável em x. Certo? Então, dado x aqui, pela regra da cadeia, tá? Que é o teorema que eu chamo de regra da cadeia. Regra da cadeia. Em verdade, regra da cadeia é a fórmula que dá a derivada, mas eu chamo o teorema como um todo de regra da cadeia. E pela regra da cadeia, f é o quê? É diferenciável. É diferenciável onde? Em x, com quem é a derivada da f em x? Quem é? É 1 sobre 3 raiz cúbica de quê? De x2 menos 3x ao quadrado, tá certo? Vezes quanto? 2x menos 3. Ou seja, isso é 2x menos 3, né? Sobre quem? Sobre 3 raiz cúbica de x2 menos 3x ao quadrado. Ou seja, o domínio de f é os reais e eu sei que a f é diferenciável nesse conjunto. Qualquer que seja x nesse conjunto, pela regra da cadeia, a f é diferenciável em x. Esse conjunto eu estou tirando os zeros desse polinômio. Tá? Então, a f é diferenciável em x, valendo essa forma. Daí, você tem os pontos críticos de f aqui dentro. Daí, dado x aqui nesse conjunto, tá? X é ponto crítico de f, é ponto crítico de f, se e somente se
A derivada é zero. Mas quanto é que a derivada é zero? Quando 2x menos 3 é zero. Logo, quanto é que isso é zero? Quando é? 2 terços. 3 meios. Logo, 3 meios é o ponto crítico de F, cabe artigo definido, só tem um, é o ponto crítico de F nesse conjunto. No conjunto dos números reais, que são diferentes de quem? De 0 e de 3. Tá? Veja bem, eu tenho o ponto crítico aqui, que é o ponto crítico onde a função é diferenciável. Portanto, tem derivada zero. Mas falta verificar o quê? O 0 e o 3. Será que ela não tem derivada no zero? Veja bem, ó. Lembre-se que você tem a seguinte situação. Dentro do domínio da função, a função pode ser, que é uma composição, a função pode ser diferenciável em pontos garantidos pela regra da cadeia e também ser diferenciável em pontos que não são garantidas a essas diferenciabilidades pela regra da cadeia. Estão lembrados? Tá? Até o presente momento, eu não sou capaz de, olhando para a expressão que dá a derivada, garantir diferenciabilidade ou não diferenciabilidade fora da região onde isso é garantido pela regra da cadeia, como está feito aqui. A não ser que eu tivesse o teorema do valor médio, eu ainda não tenho. Com o teorema do valor médio, só olhando para a expressão da derivada garantida pela regra da cadeia, eu vou saber, por exemplo, nesse caso, se ela não tem derivada no 0 ou no 3, ou se tem, tá? Dá para saber isso, tá? Mas eu não tenho o teorema do valor médio. O teorema do valor médio é uma consequência que vem na próxima aula. Então aqui não tem jeito, eu só tenho a definição para especular a diferenciabilidade no 0 e no 3. Para mencionar a derivada no 0 e no 3. Mas isso é fácil, ó, porque você tem o seguinte, ó. Vamos ver no 0. Quem é limite com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Isso é o limite com x tendendo a 0 de f de x, que f de 0 é 0. E f de x é raiz cúbica de quem? De x2 menos 3x, que eu vou escrever assim, ó. X vezes x menos 3. E esse x que fica aqui embaixo é raiz cúbica de x à terceira. De modo que isso fica o quê? O limite com x tendendo a 0, tá certo? Da raiz cúbica de quem, hein? De x menos 3 sobre x ao quadrado. E esse limite dá menos infinito com x tendendo a 0. Porque o denominador tende a 0 por valores positivos, o numerador tem limite menos 3, forma que essa função racional tem limite menos infinito, raiz cúbica tem limite menos infinito. Tá certo? Então não tem derivada no 0. Ou seja, o 0 é um ponto crítico. Um ponto crítico no qual a derivada não é 0. E limite com x tendendo a 0, não. A 3 de quem? De f de x menos f de 3 sobre o quê? X menos 3. Eu posso escrever como limite com x tendendo a 3. F de x é raiz cúbica de quê? De x vezes x menos 3. Sobre o x menos 3 é raiz cúbica de x menos 3 à terceira. Então, isso é o limite com x tendendo a 3 de quem? Da raiz cúbica, fica x sobre x menos 3 ao quadrado. E esse limite é quanto? Mais infinito. Dá?
O limite é mais infinito porque o numerador tem limite 3, o denominador tem limite 0 por valores